Começa agora mais um Saúde, queridos. Esse é o podcast dos Médicos da Beleza. Aqui nós falamos sobre protagonismo médico, empreendedorismo na saúde, segurança jurídica e tudo mais que envolve esse universo de medicina, cuidado e beleza. E hoje aqui a nossa pauta é segurança jurídica. Nós vamos falar sobre um tema que está presente em todo o seu cotidiano. Nós vamos falar sobre pessoas. E todo bom negócio é construído com pessoas, boas pessoas, gestão de pessoas. E para isso eu convidei uma colega, uma advogada especialista nessa parte, que vai tratar aqui conosco de todas essas dúvidas. E eu vou apresentá-la. Bom, a pessoa que está aqui comigo tem um currículo extenso e é advogada há mais de 23 anos na área de trabalhista, tá? Da área trabalhista. Trabalha para empresários. E eu tenho a honra de receber aqui essa advogada que é especialista em compliance trabalhista e gestão de pessoas pela Fundação Getúlio Vargas, São Paulo. Ela é pós-graduada em Direito do Trabalho, Processo do Trabalho e Processo Civil pela Universidade Gama Filho do Rio de Janeiro. É membro da comissão aqui de Direito do Trabalho da OAB Uberlândia e também palestrante. Aqui comigo tem a honra de receber doutora Sabrina Senechal. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Olá, queridos. É uma honra estar aqui com vocês, trocando essas ideias, com a doutora Érica, trazendo um pouquinho do meu dia a dia na área trabalhista, como a Érica disse, há mais de 23 anos, atuando especificamente para a área trabalhista empresarial. E eu espero contribuir aí com o dia a dia, a rotina de vocês. Com certeza, gente. Nós sabemos que essa parte de pessoas constitui um dos principais pilares de segurança jurídica. A gente fala aqui sobre documentação, fala aqui sobre pessoas, e eu sei que isso é uma dor muito latente também para vocês. A questão de gerir as pessoas que trabalham aí na sua clínica. Então, para isso, eu trouxe essa especialista na área e nós vamos colocar aqui as principais dúvidas que chegam todos os dias para nós, e eu espero muito que isso ajude e aclare essas dúvidas que vocês têm. E a primeira, porque chega das mais variadas formas, mas na essência é a mesma, Sabrina, é o ponto da contratação de prestador de serviço, contratar um PJ ou uma pessoa física e as diferenças, os limites dessa contratação. Eu quero que você esclareça aqui para nós, com toda a sua experiência, essa linha tênue que é entre contratar um prestador de serviço, um PJ, e uma pessoa física, o que pode, o que não pode caracterizar um vínculo empregatício e esse médico depois ser demandado na justiça. Esse tema é super atual, A gente está aí esperando ansiosamente o julgamento no STF desse tema 1389. Estão paralisados o julgamento de todos os processos que envolvem esse tema de vínculo empregatício, justamente porque aí a gente tem um embate, a gente vivencia isso na Justiça do Trabalho todos os dias, São inúmeras ações. E o que eu posso te falar é que o ponto crucial é o que a gente fala, a tal da subordinação, Então, quando um médico for contratar, a gente vê muito assim, você prefere ser CLT? Pergunta, você prefere ser CLT ou você prefere ser PJ? Não é assim a pergunta. O médico que tem que se perguntar, como eu preciso desse profissional? Qual vai ser a forma que ele vai prestar o serviço para mim? Eu preciso de uma pessoa todos os dias, com exclusividade, que eu passe todas as diretrizes para ele dessa prestação de serviço. Então, vai ter um controle, ele vai ser subordinado. Então, eu não posso contratar um PJ, O PJ, o que diferencia o prestador de serviço é a sua autonomia. Então, a autonomia já começa desde a contratação, da forma como eu faço a proposta. Um seletista, a gente pede para ele um currículo, Um prestador de serviço, não, ele vai apresentar uma proposta. Sabrina, eu acho importantíssimo a gente frisar justamente esse ponto. A diferenciação entre a contratação de um prestador de serviço e aquele que vai depois conseguir comprovar que havia, de fato, um vínculo empregatício, já começa nessa parte, Sim,
a gente tem, num prestador de serviço, a gente tem uma paridade ali nas negociações, né? Então, eu falo, olha, eu preciso de você dessa forma, e ele apresenta os honorários, a gente já tem essa diferenciação, não, a gente não fala em salário, em remuneração para prestador de serviço. Então, parece que é tão, tão bobinho, né? Eu não falo em férias, então são detalhes, a gente fala em recesso, parece que são detalhes, mas ali na hora que a gente está ali elaborando uma defesa ou fazendo uma audiência de instrução, não deixam de ser detalhes. Exatamente. Então, a pergunta que o médico que está contratando tem que se fazer, não é perguntar para o contratado, né, como que ele quer ser contratado, não, como eu preciso desse profissional na minha clínica, né? Então, se a gente não aplica penalidade para um prestador de serviço. Entendi. E você já viu em algum momento, trabalhando aí para esses empresários, alguém que tenha começado com esse contrato no modelo de PJ e depois, lá na frente, por algum detalhe, como você bem mencionou aqui, esse contrato de fato foi reconhecido um vínculo de emprego? Qual foi o detalhe que realmente trouxe a caracterização para desvincular um prestador para se tornar um empregado? Eu já vi inúmeras vezes, né? Muito comum. Uhum. E eu posso te falar que não é um fator, são vários fatores, né? Como eu disse, a autonomia é o requisito que prevalece ali. Então, eu posso ter um contrato maravilhoso. Aliás, eu devo ter um contrato maravilhoso, Com né? De certeza. prestador de serviço. Mas não basta. Então, o dia a dia tem que refletir o que está ali naquele contrato. Se eu tenho, na Justiça do Trabalho, vigora um princípio que a gente chama primazia da realidade sobre a forma. Então, eu posso ter o contrato maravilhoso, como eu disse, mas no dia a dia, o que eu tenho ali é um contrato seletista, é um tratamento como empregado. Exatamente. E aí, esse contrato vai ser considerado uma fraude, ele vai ser nulo de pleno direito, e aí vai ser reconhecido o vínculo. Então, é uma série de requisitos. E aí, às vezes, existem ambientes, né, empresas, clínicas, que tem o prestador de serviço, né, o PJ, e o seletista, trabalhando ali no mesmo ambiente. Uhum. E o tratamento é o mesmo. Então, eu não posso. Se eu tenho um PJ, o tratamento dele tem que ser diferenciado. E eu vejo isso, assim, muito. Então, eu preciso de treinamento do gestor, explicar para ele que eles são profissionais diferentes, que o contrato deles é diferente. Então, Entendi. é muito importante essa gestão no dia a dia mesmo, na prática. Entendi. E você já teve também algum caso que alguém te procurou, uma situação muito delicada, que era um prestador de serviço e depois vocês conseguiram reverter por conta de algum detalhe? Tem algum Já. caso prático para trazer pra gente? Já, e nesse caso, como eu falei da importância do contrato ali, né, formalizado, um bom contrato, nesse caso em específico, a gente tinha um contrato frágil. E aí, a defesa ficou um pouco mais complicada ali, né, na redação da defesa em si, mas a gente conseguiu reverter na audiência de instrução. Então, com testemunhas, e a gente fez um alinhamento, ouviu as testemunhas, né, as possíveis testemunhas, para ver ali qual depoimento seria favorável. Então, a gente teve que fazer todo um trabalho mais minucioso para poder reverter, mas a gente conseguiu ter êxito. Só que eu falo que o trabalho preventivo, o consultivo, que nesse caso não foi possível, porque a gente só foi contratado posteriormente, é muito importante. Porque a gente poderia até ter evitado a ação em si, né? Uhum. E quando vem a ação, se a gente tem todo esse preparo antes, com documentos, com esse tratamento que eu te falei, né, no dia a dia, essa gestão das pessoas ali, dos contratos, fica muito mais fácil. É como qualquer outro documento para o médico, então, né, Sabrina, nessa parte Sim. preventiva, ela vale para todos os pilares que tratam da segurança jurídica do médico. Com certeza. Porque para nós também, com relação aos documentos dos procedimentos médicos, cirúrgicos, enfim, a gente sempre brinca que tem um jargão médico que é aplicável para essas situações, que prevenir é melhor do que remediar. Sempre. E quando a gente tem documentos adequados, lá na frente, se tem algum problema, se torna muito mais fácil e mais barato, às vezes, menos prejudicial, quando você já teve aquele trabalho do preventivo muito bem feito
e lá na frente ocorrendo algum imprevisto, algum sinistro, alguma coisa, você consegue resolver da melhor forma e mais rapidamente possível. Sim, menos onerosa. Menos onerosa. E pra cá, pra trabalhista também é igualzinho, né? Igual. Eu vou te contar um caso até recente. Nós chegamos na audiência inicial, aí o advogado da reclamante fez uma proposta absurda de acordo. Aí a gente, não vamos seguir com o processo, então. Nesse caso, a gente estava com a documentação bastante robusta, porque eu falo, Érica, que o que ganha processo é prova. Então, não adianta, eu posso fazer uma defesa maravilhosa, mas se eu não tiver os documentos ali que comprovam o que eu estou narrando na minha defesa, o resultado não vai ser favorável. Então, nesse caso, a gente estava muito bem respaldado, o processo, a contestação foi muito boa, com documentos. E aí, quando chegou na audiência de instrução, novamente o juiz, ele é obrigado, né, a fazer a pergunta, tem proposta de acordo, doutora? A gente fez uma proposta de acordo, renovamos a proposta que a gente tinha feito, né, na audiência inicial, o advogado já veio totalmente diferente. Na hora, ele fechou o acordo, numa ação de 170 mil, nós fechamos um acordo de 5 mil reais. Nossa. Então, assim, e por que desse resultado, né, tão favorável? Porque as nossas provas estavam muito bem, muito robustas, então a gente estava muito seguro. E se ele não aceitasse aquela proposta, a gente ia esperar a sentença. Ou seja, a estratégia preventiva documental estava muito bem feita, não é isso? Sim. Sabrina, e eu abri uma caixa de perguntas para falar a respeito desse dia de hoje, das dúvidas que os médicos mais tinham a respeito dessa temática quando se trata de contratação, temas trabalhistas. E surgiu aqui algumas perguntas que eu quero fazer assim com você, certo? Vamos lá. Olha só o que surgiu aqui para nós. Quais os principais cuidados que eu preciso ter para que o meu contrato com médico PJ e terapeuta capilar não seja caracterizado como CLT? Então, como eu falei lá atrás, desde a contratação, desde a oferta da vaga, né? Quando a gente vai contratar um PJ, então a gente pede proposta. Ele vem com uma proposta, a gente tem ali paridade nas negociações, eu falo, eu vou precisar de você para isso. Ele pode negar ou não, fala, olha, nesse dia eu não vou poder, nesse dia que está marcado o transplante capilar eu não vou poder, pode ser marcado em outro dia. Um empregado não tem esse poder de negociação, né? Ele aceita as condições que está ali. Como eu falei, um bom contrato, com cláusulas que te respaldam, com previsão de multa, em caso de alguma infração contratual. E os contratinhos que o pessoal faz aí, contrato de GPT, né? Exatamente, Sabrina, moda. Como é que está isso, hein? Então, tem hora que a gente vê assim, eu falo, aí ele fala assim, aquela famosa olhadinha, dá uma olhadinha, e eu te falo que dá mais trabalho. Por quê? Porque, assim, eu não vou negar, a gente, advogado, eu tenho certeza que você também, a gente usa a inteligência artificial, né? Otimiza nosso trabalho, mas quais são as informações que você está passando ali, né? Quais são os prompts? Porque aí eu consigo chamar a atenção do ChatGPT, às vezes eu até brinco, que eu falo, gente, estou brigando até com o ChatGPT, porque ele traz informações ali totalmente distorcidas. Sim. Então, só um bom profissional que vai conseguir analisar, né, o que ele traz. Hoje mesmo eu postei nos meus stories lá um advogado, a autora, na verdade, foi multada, porque o advogado juntou uma defesa com jurisprudência que não existe, doutrina que não existe, e o juiz aplicou multa por litigância de má-fé. Então, tem que ter muito cuidado com esses modelinhos, viu, Érica? Assim, muito. O olhar clínico realmente é do profissional, sim, né? E não só o modelo de contrato de prestador de serviço, mas o contrato de trabalho também. A gente vê que tem aqueles contratinhos de uma folha e tem tanta coisa a ser explorada que vai resguardar o próprio empregador, né? Sabe o que eu costumo comparar? Que eu acho assim que é uma analogia até interessante, porque eu também faço a documentação do preventivo com relação aos procedimentos. E eu costumo dizer que quando o médico faz tudo sozinho, é como ele olhar para um paciente que se automedica. Exatamente. Ele, a priori, ele sana ali aqueles sintomas, mas ele não trata a fundo a causa. E se ele tiver um problema pior, que ele não consegue, porque ele por si só não consegue diagnosticar o paciente com automedicação,
ele vai conseguir agravar aquele problema. Com certeza. Então, da mesma sorte, imagino que tanto para mim quanto para você, que a gente trata dessa documentação preventiva, o fato de um médico, às vezes, buscar a inteligência artificial e tão somente a inteligência artificial, não contar com esse olhar técnico e específico, ele pode, lá na frente, agravar problemas Sim. que ele possivelmente vier a ter, não é verdade? Representa um passivo trabalhista grande, né? E a gente já viu que acontece. Que acontece. E às vezes, o que eu falo até assim, sabe aquele... A gente tem um médico para chamar, né? Um médico para chamar de seu. Precisa ter um advogado especialista na área para chamar de seu, porque às vezes os clientes assim, né, que têm assessoria mensal têm a liberdade de ligar e falar: nossa, aconteceu isso, o que eu faço? Aqui eu posso aplicar. Já teve dúvida de aplicar advertência para PJ. Eu falo, gente, PJ não sofre penalidade. Você notifica, aponta qual é a infração, qual é a cláusula, e se for o caso, rescinde o contrato, né? Uhum. Mas não aplicar penalidade, não. Então, sabe, aí parece detalhe. É uma dúvida boba? Não, não é boba, porque se ele tivesse aplicado... E hoje em dia, Érica, o grande problema chama-se WhatsApp. Exatamente. Então, às vezes, a pessoa chama atenção, cobra horário de PJ no WhatsApp. Aquilo ali, ele está produzindo provas. Uhum. E aí, quando vem pra gente, a gente fala, meu Deus, né? A bomba já estourou, já. Sim. Aqui em Minas a gente tem aquele ditado, né? Meu avô gostava de falar muito que aí quando o boi foi embora com a corda, aí que procura pra sanar o problema, né? Mas é isso aí. Próxima pergunta, Sabrina. Contratei um médico auxiliar por percentual. Isso muda alguma coisa? Então, a forma de remuneração não é o que vai pegar. Uhum. Se for um PJ, ele tem ali, como eu falei lá atrás, tem a liberdade para negociar os honorários dele. Se vão ser fixos, se vão ser por percentual, independe. Uhum. Então, o tratamento ali no dia a dia, aquela verdadeira autonomia é que vai caracterizar o vínculo ou não. Uhum. Então, a forma de remuneração, se for pactuada assim, tá ok, não tem problema. Para nós tem algumas coisas que vai parecer assim, simples, mas realmente são dúvidas legítimas, né? Então por isso que a gente é bom nunca é simples. Eu falei, a dúvida nunca é boba. Nunca é. Nem para ninguém, então. Olha só, tem outra pergunta aqui. Contratei um médico PJ. Posso exigir cumprimento de metas e horários desse contratado? Cumprimento de metas jamais, né? Ele vai contratar a pessoa e vai falar, eu preciso do seu serviço. E aí, nesse caso, ele vai contratar pela especialidade técnica desse profissional, né? Então, metas não, mas ele vai poder exigir a entrega, né? Qual o resultado daquele trabalho. Do objeto daquele contrato. Sim, exatamente. Quanto ao horário, cumprimento de jornada, jamais. O que acontece é que, às vezes, no contrato, a pessoa vai estabelecer. A clínica funciona de 10 da manhã às 18 horas. O procedimento vai durar 5 horas, por exemplo. Então, no contrato, ele vai estabelecer. Eu vou precisar de você naquele determinado tempo por 5 horas. Você tem disponibilidade? Porque o PJ, ele tem a liberdade de falar, nesse dia não estarei disponível, estarei prestando serviço para outra clínica. Então, cumprimento de jornada e cumprimento de metas, não. Ótimo. Mas eu tenho essa liberdade aí de pactuar certos horários, né, em que o serviço vai ser executado. Ótimo. Perfeito. Aí, tem mais uma outra aqui. Quais são os erros mais comuns das clínicas ao contratar ou dispensar os funcionários CLT? Tem algo que eu posso me resguardar? Vamos lá. Para contratar, eu já vi muita gente falando assim, não, mas ele tá no contrato de experiência, depois se ele passar, eu assino a carteira. Gente, não existe test drive, não, né, sem anotação da carteira. Para isso que existe contrato de experiência, mas ele tem que ser formalizado. E o contrato de experiência só é válido se ele for escrito, formalizado. Então, por isso que a gente faz ali um período ele pode ser até 90 dias, né? Então, eu faço de 30 prorrogável por mais 60, ou 45 prorrogável por mais 45. Aí também depende da convenção coletiva, se tem alguma coisa
estabelecido ali a respeito, a gente tem que analisar também, mas esse é um grande erro que eu vejo, falar, mas eu fui instruído que eu podia esperar e eu vou anotar a carteira depois. Não, o empregador tem 5 dias para anotar a carteira. Então, aí, eu estou recebendo um benefício, não, vamos ficar sem anotação, aí depois... Não contrata. Se ele não pode assinar a carteira, não contrata. Eu sei da dificuldade, né, de contratar profissionais, mas essa camaradagem pode custar caro para o empregador. Isso é bom você frisar. Fala essa frase de novo, porque vai dar um bom corte. Fala de novo, Sabrina, porque isso aí precisa ser frisado. Que a camaradagem pode sair caro para o empregador. Exatamente. Em vários aspectos. Em vários aspectos. E a gente vê isso também todos os dias. Todo santo dia. E aí a pessoa fica tão indignada, e aí quando vem aquela reclamatória trabalhista com aqueles pedidos mais absurdos, ele fala assim, não, mas eu ajudei ele estava recebendo auxílio, ele que me pediu, ele que não quis. Gente, esquece. Exatamente. Eles não vão levar nada disso em consideração e a conta vai sobrar para você, empregador. Então, faz o que é correto. Exato. Hoje eu escutei uma frase que eu falei, gente, é a tradução quase que perfeita, digamos assim, porque os tribunais não julgam intenções, julgam provas. Sim, e é exatamente isso. É exatamente ele não estava lá isso. na hora da conversa, e ainda que estivesse, a Justiça do Trabalho é protecionista, né? Então vai para o lado mais fraco da relação. Então não adianta depois você vai ficar indignado e ainda vai tirar o dinheiro do bolso e pagar. E pagar 2 vezes, né? Sim. É isso aí. Então, assim, essa questão do contrato de experiência eu vejo muito. O famoso modelinho da internet, do ChatGPT, né, do contrato, e ele tem várias cláusulas importantes, hoje LGPD, cláusula de confidencialidade, cláusula que permite, por exemplo, que o empregador, em caso do empregado causar algum prejuízo, se você tiver um contrato, uma cláusula que te respalde, você pode descontar do empregado aquele prejuízo, né, caso tenha comprovado a culpa dele, que ele foi negligente. Então, assim, um bom contrato de trabalho. Você tocou aí na parte de LGPD. Se um funcionário desse, que tem, de certa forma, né, a gente sabe que tem algumas limitações, mas se ele tiver acesso a algum tipo de dado sensível, tiver algum prejuízo para a clínica com relação àquele paciente XYZ, o que esse empregador, o que esse médico pode fazer? Então, se no contrato dele tiver essa previsão, né? Se tiver a previsão. Frise-se, então. Sim. Quando trata-se de dolo, não precisa estar previsto, né? Mas o artigo 462 da CLT traz ali que pode-se descontar em caso de dolo e em caso de culpa comprovada, ele pode descontar desde que haja previsão no contrato de trabalho. Então, um pequeno detalhe deixa de ser detalhe, porque olha o que, principalmente, né, nesse ramo, né, que trata-se de dados sensíveis. Então, são cláusulas importantes que devem constar ali, por isso da importância de um contrato bem feito, né, e personalizado. A gente não pega modelo. Justamente. De acordo com o plano de negócios do médico, né, do que ele trabalha, o que ele faz, qual que é a forma dele espelhar esse trabalho com os seus colaboradores, tudo isso realmente é importante para trazer um contrato realmente muito personalizado. E como eu falei lá da convenção coletiva, a gente precisa analisar. Então, com o contrato da internet, não vai ter analisado a sua convenção coletiva, né, dos benefícios que tem ali. Então, são vários aspectos. A questão de entrega de atestados, tudo isso a gente precisa fazer a análise da convenção coletiva para poder personalizar o contrato. E falando nisso, Sabrina, que eu acho que é bem legal falar com os médicos sobre, como que a gente pode fazer uma política dessa entrega de atestados, como que vai funcionar dentro da clínica, se o médico já pode estabelecer algo que seja aplicável ali para os seus colaboradores para ter uma clareza maior da administração desses contratos? Como que eu posso fazer para dar ciência e clareza para esses colaboradores? Então, a gente pode fazer através de um regulamento interno, que eu costumo brincar que o regulamento interno é a CLT própria da clínica. Então, ali a gente vai colocar regras como anotação do cartão de ponto, uso de uniforme,
uso de redes sociais e WhatsApp, o que pode ser falado ali no grupo de WhatsApp, que tipo de mensagem, que horário que a gente pode mandar essas mensagens, entrega de atestados, essa gestão de afastamentos, porque a gente, às vezes, acontece muito do empregado estar afastado pelo INSS e aí a gente não sabe se ele recorreu daquela decisão. Então, através do regulamento interno ou até de uma política interna, a gente consegue estabelecer ali as regras. E o empregado ciente, aí a gente depois faz um treinamento para dar a ciência, né, desse regulamento interno, das cláusulas ali previstas. E se ele infringir qualquer norma estabelecida, eu posso aplicar uma penalidade. Agora, se não tem nada escrito, eu não fiz um treinamento, e aí, de repente, eu falo, olha, você tinha que ter entregue seu atestado em 48 horas, ainda que pelo grupo de WhatsApp, e ele não entregou, agora eu não vou aceitar. Isso, com certeza, se ele for na justiça, vai ser revertido. Exatamente. Assim como outras condutas que eu acredito também que, às vezes, sejam interessantes para o médico estabelecer, condutas de comportamento mesmo. Se não tem isso claro, porque não adequa ao perfil da clínica, porque não vai ao encontro da cultura daquela clínica, ou seja, bate de frente, não está consonante com a cultura da clínica, isso aí realmente, se estiver bem estabelecido previamente, dá para o médico a possibilidade de ter uma decisão muito mais assertiva se houver uma justa causa, não é? Sem risco de reversão. Exatamente. Porque o que a gente mais vê, eu ia até falar isso na questão da demissão, aí, né, que você falou, a gente falou da contratação, falou do contrato, e aí na demissão a gente vê muito isso, aplicação de justa causa sem um respaldo jurídico, e a gente vê inúmeras ações com pedido de reversão procedentes, porque não foi aplicada da forma correta, né, a justa causa. Às vezes, condutas que eram para ser com punições, uma advertência que deveria ser aplicada, a pessoa vai lá e faz uma advertência verbal, e aí não tem comprovação Nada daquilo. documentado. Então, aí, porque também tem um mito, né? Depois de 3 advertências, eu dou suspensão. Não tem isso. Você me narra a conduta e eu vou te falar, olha, esse caso é tão grave que já pode ser aplicado uma suspensão de 5 dias, de 10 dias, a depender da conduta. Eu não preciso primeiro aplicar uma advertência. Então, vai depender da gravidade da conduta. Agora, esse caso é grave a ponto de aplicar uma justa causa. Ou vamos abrir uma sindicância, vamos apurar, vamos ouvir as partes. E aí a gente faz uma sindicância, ouve, dá a oportunidade, né, do contraditório, da ampla defesa, e a gente vai chegar a uma conclusão, é a justa causa. Se você fizer todo esse processo bonitinho, conforme tem que ser feito, é muito difícil que essa justa causa seja revertida. Exato. E eu acho interessante porque realmente tem um senso comum nessa situação de eu preciso fazer tantas advertências para tem essa cultura. E o que eu acho legal e também interessante de se falar aqui é que contador e advogado, eles precisam trabalhar muito juntos. Com certeza. Não tem essa situação, eu vou ligar pro meu contador e saber o que é o certo e o que é o errado. Porque na hora da demanda trabalhista, quem vai fazer a defesa vai ser o advogado. Então, por isso que a gente precisa frisar que nesses momentos de tomar as condutas, ter as decisões, Sabrina, o que tem que ser feito? Tem que consultar o advogado. É o advogado que é o seu advogado, para chamar de seu, nessas horas. E faz tanta diferença, Érica, quando a gente vê assim, para fazer a defesa, para fazer a instrução de um processo. Quando a gente fez todo na justa causa, né, que eu citei agora esse exemplo, fica muito mais fácil. Né? A gente não é pego de surpresa. Exatamente. E o resultado quando a gente vê assim, a improcedência, a gente fica tão feliz quanto o cliente. Exato. Eu falo, isso é fruto de um trabalho em conjunto. Eu falo que o advogado sozinho não faz nada. Então, a gente precisa do apoio da contabilidade. É excelente quando a gente tem essa parceria. O trabalho flui, né? Porque eu também não vou me meter no trabalho que é deles, porque eu não tenho essa expertise. Mas eu falo que o trabalho, a defesa já é elaborada desde a contratação. É um investimento que tem muitos bons... Um ROI maravilhoso, não é, Sabrina? Tem, sim. Realmente. Vamos para a próxima pergunta aqui.
quais os documentos que eu preciso ter para me manter organizado e me proteger de fiscalizações ou processos? De certa forma, a gente já tratou mais ou menos disso, mas em resumo, o que que você pode falar dessa parte de gestão de pessoas e tudo mais? O que que é realmente essencial, indispensável? Ó, pode ser que eu esqueça algum aí, mas eu vou falar dos mais que eu julgo mais importante. O contrato, né? Um bom contrato de trabalho. Os documentos de medicina e segurança do trabalho. Então, eu vejo o ASO, o PGR. E lembrando que a partir do ano que vem a gente vai precisar fazer os riscos psicossociais precisam estar presentes. PCMSO. O que eu vejo, né? O TST soltou uma nota de que o pedido de adicional de insalubridade foi o que mais apareceu nas ações no último ano. E o que a gente vê no dia a dia? As empresas, às vezes, fornecem os EPIs, né, para neutralizar ali o agente insalubre, mas não tem comprovação. A gente não tem ficha de EPI. E aí, vai lá, faz a perícia, o perito... E PPP, eles entregam? Não são todas as ações que são necessárias, né? Mas o que pega, e Érica, o que eu vejo assim, muito recorrente é a falta de registro de entrega de EPI. Então, ele tem o custo de comprar o EPI, ele entrega... Tenta minimizar, mas não tem a comprovação. Então, isso é muito importante. Ali na ficha tem que estar todos... O CA, né? Tem que estar a data de validade, tudo. O empregado assinar... Aí, às vezes, na correria do dia a dia, eu até entendo, eu falo assim, eu comprei, mas tá ali a nota fiscal, a gente junta a nota fiscal, mas tem que ter a ficha de EPI assinada. Então, precisa ter alguém, né, fazendo essa gestão desses documentos. Então, os documentos de medicina e segurança do trabalho, falei do contrato, deixa eu lembrar mais... O regulamento interno, que eu acho muito importante. E assim, o que não é obrigatório, mas que eu vejo que faz muita diferença para o ambiente laboral, um canal de denúncias. Porque o canal de denúncias me traz... Anônimo, né? O empregado, o canal de denúncia, como ele é anônimo, o empregado não tem aquela... mas eu vou falar... O medo de represália, né? E o canal de denúncia traz tanta coisa pra gente, né? Do ambiente de trabalho, que às vezes é um diagnóstico ali do que está acontecendo. Então, tem denúncias de assédio, que a pessoa não vai ter coragem de chegar para falar. Então, e assim, são coisas simples que podem ser implementadas. E para o judiciário, quando ele vê que tem esse cuidado, tem um canal de denúncia, a empresa faz apuração, tem comprovação, como eu falei, o que ganha processo é prova, então não basta ter os documentos se eu não tiver a comprovação. E aí o juiz vê ali que a empresa tem esse cuidado, é muito diferente na hora de julgar, já vê com outros olhos a empresa que tem esse cuidado. Os treinamentos, né? Então a gente precisa olhar ali, através da NR, quais são os treinamentos obrigatórios para aquela especialidade. Eu acho que, sim, a priori seriam basicamente esse, realmente. E como você falou, né, são... recibos, né, de pagamento. Se tiver obrigatoriedade de controle de jornada, as folhas de ponto. Hoje usa-se muito o eletrônico, né? Aí vem um relatório. Mas vem um relatório, exatamente. Então, outra coisa que é muito recorrente são os pedidos de intervalo. Então, fazer essa gestão, né, do intervalo intra-jornada. Aí fala, eu só tirava 15 minutos, eu comia ali rapidinho e já voltava a trabalhar. Então, mesmo que não seja obrigatório, tenha menos de 20 empregados, fazer essa gestão, esse controle. O empregado sai para almoçar, eu tenho comprovação de que naquele horário ele não está. É isso mesmo. Agora, vamos para um tema que geralmente gera-se muitas e muitas e muitas dúvidas, Sabrina. E médicos chegam até mim muito confusos e querendo uma solução, porque tem reflexo também em outras verbas trabalhistas. E ele quer fazer um plano, às vezes, de um comissionamento, um prêmio, um programa de premiação para os colaboradores, esses que são realmente seletistas.
E aí eles chegam perguntando, Érica, como é que eu posso estruturar isso e tal? E eu passo essa bola para você. Como é que a gente pode estruturar melhor isso? Quero que você esclareça como que pode ser feito. É um tema bastante sensível, né? Também muito recorrente na Justiça do Trabalho. A gente teve aí uma mudança pós-reforma, né, no final de 2017, que a CLT trouxe para a gente a possibilidade de se pagar a premiação. Só, Érica, que não basta eu mudar a nomenclatura. Eu pagava comissão, agora eu chamo de prêmio para não ter incidência, né? Nas outras verbas. Comissão é salário. E o que diferencia, então? O que é o prêmio que é validado ali, que a reforma trouxe como válido? O prêmio é o que eu bonifico o empregado por um desempenho extraordinário. Né? Ele não é habitual porque nenhum empregado vai ter um desempenho extraordinário todo mês. Então, aí fala assim, aí tem uma divergência ali que fala, se pagar todo mês já descaracteriza, aí tem outros entendimentos, quando você pesquisa jurisprudência sobre esse assunto, aí fala, se pagar de 3 em 3 meses, eu recomendo que não seja pago todo mês. E que tenha uma política de premiação muito robusta, muito bem estabelecida. Então, nessa política a gente vai estabelecer o que é ordinário daquela função e o que é extraordinário. Então, assim, uma secretária de um médico que faz transplante capilar. Eu vou estabelecer quais são as rotinas dela. Atender o paciente, ligar para confirmar o agendamento, fazer o agendamento e tudo. Então, essas são as tarefas ordinárias. E aí, se ela fechar 15 procedimentos, aí eu estabeleço um valor fixo ali. Isso é comissão. Agora, eu consegui que ela fechasse 50 atendimentos, eu consegui uma taxa de fidelização além do que se espera. Isso já é uma liberalidade, tá? O prêmio. A comissão, não. Uma vez que eu combinei com o empregado aquele valor X, se ele atingiu aquela meta, eu sou obrigada a pagar. Diferente do prêmio. O prêmio é uma liberalidade. Nem sempre ele tem que estar atrelado todos os que fizeram cirurgia contrataram terapias capilares posteriormente. Todos, por influência dela. Um exemplo, Sim. Um desempenho que foge do comum. O que é ali do dia a dia, o que ela fez, isso não é extraordinário, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado, porque o que eu vejo é que, às vezes, a pessoa só muda a nomenclatura ali no lerite, e aí o risco é grande, o passivo. Porque se vai ser considerado, muito provável que seja considerado como salário, e aí vai ter o reflexo de todo aquele período para trás, né? Então, é importante essa política de premiação. E aí a gente não atrela o prêmio só a pagamento em dinheiro. A gente pode colocar outros tipos de premiação. O pagamento de um curso, ou uma viagem. Então, são algumas coisas que a gente estabelece ali na política que dá uma segurança maior para se pagar. Mas é muito tênue essa diferenciação. Esse pagamento feito mês a mês, de maneira variada, e sob essa nomenclatura, certamente pode ser considerado... O risco é muito grande de ser considerada como salário. Então, tem que ter bastante cuidado. E é um tema bem recorrente. Sim, então, a gente está sempre fazendo estudo de jurisprudência, porque fala, não, mas agora pode. A gente até ministrou um workshop a respeito no escritório de contabilidade, do tanto que é recorrente o tema, e vence essa falsa ilusão de que agora pode, porque veio essa previsão na CLT. Mas a gente sempre tem que, além do artigo da CLT, pesquisar como os tribunais têm decidido. Exatamente, não tem como a gente fugir disso. Não. Na hora de resolver, vai ser lá, Sim, né? E a gente faz esse estudo pensando... Às vezes, aqui no primeiro grau, a gente consegue um resultado muito favorável, mas a gente já está pensando lá na frente. Ou então, aqui foi desfavorável, mas até o jeito de conduzir uma audiência de instrução... Porque já pensando lá no tribunal, né? Então, o que vai estar constando naquela ata, como vão ser ouvidas as testemunhas, o que vai estar... Como você já está
criando ali os fundamentos para o seu recurso. Exato. Pensando na decisão do tribunal. Porque lá realmente né, que vai finalizar seu processo. Exatamente. É um tema realmente que eles têm muitas dúvidas. Sim. E todos os dias, porque a clínica vai crescendo, vai se tendo necessidade de manter os talentos dentro da clínica. Então, o médico tem essa preocupação de distribuir melhor esses lucros e fazer uma política de compensação, né, pelos trabalhos prestados. Então, realmente é algo que... A gente fez, até numa clínica de dermatologia, criamos uma política de premiação e o resultado foi muito favorável, assim, a gente viu, foi muito positivo, porque as secretárias começaram até meio que uma competição mais saudável entre elas e fazendo curso de Excel, elas não sabiam fazer uma planilha, assim, né? E aí apresentando curso de Excel, sempre apresentando certificado, indo atrás do paciente, olha, tentando vender, né, o serviço, e o resultado foi muito bom. E para elas também, porque a premiação delas foi muito significativa, e como é um consultório dermatológico, elas ganham procedimentos, e aí jantar. Então, assim, quando bem feito, o resultado é positivo. Como é que foi isso, Sabrina? Vocês criaram uma política de premiação. É bom ressaltar, porque tem mais gente interessada nisso, eu tenho certeza. Sim. Essa cliente me procurou, né, querendo realmente... Ela falou assim, olha, eu quero pagar a mais, não como salário, mas de uma forma também que eu seja justa com as pessoas, porque sempre tem aqueles que são mais engajados, né, que são mais comprometidos, e aí nós sentamos, essa política tem que ser construída junto, né, com o gestor, porque só ele vai me falar qual a tarefa, para a gente poder listar ali o que é ordinário, e aí a gente sugere algumas metas, mas ele vem mais do próprio gestor, né, do próprio médico. E o que você espera? O que é extraordinário para você? Né? O que seria um desempenho além do comum? E aí nós construímos juntos essa política. E aí agora, acho que já completou 1 ano, assim, e o resultado nesse primeiro ano foi muito positivo. Todos ganham, né, Sabrina? Sim. Então, né? E a turma realmente, as meninas ficaram muito mais engajadas. Certamente a clínica deu uma deslanchada, né? E além de advogada dessa clínica, eu sou paciente também, né? Então, assim, a gente vê que ficou diferente. E elas querem contar, né, pra gente, olha, eu fiz o curso tal. E sempre tem as que destacam mais, né? Sempre tem. E aí eu acho justo. Porque também. essa que se destaca mais, que tá mais empenhada, ela vai ter a sua recompensa. Que maravilha, jeitos tem, né, Sabrina? Sim. O ideal é ter alguém que instrua da forma correta. Tem que fazer bem feito. E do jeito certo. Sim. Excelente. E tem mais uma aqui que fala o seguinte: contratei um médico PJ, gostaria de saber se dá para pagar parte fixa e outra variável. Entra nessa mesma situação que a gente falou, da né? remuneração, não é a remuneração. Forma, elas podem combinar. O que vai pegar ali, né, que tem o risco de ser reconhecido o vínculo é do tratamento, da ausência de subordinação mesmo. Essa própria da autonomia, autonomia do né? médico. Exato. E a última aqui, desses questionamentos é: quais são os erros mais comuns que posso me prevenir que levam clínicas a perderem processos trabalhistas? Eu acho que é quase que um resumo de tudo que a gente falou, né? Para começar lá, a forma da contratação, né? Entre PJ e seletista. Então, como eu falei lá no início, é o médico que tem que se questionar como eu preciso desse prestador de serviço e não chegar pro contratado e falar que forma que você quer ser contratado. Não é assim que se faz, né? Então, se eu preciso dele ali como empregado, para que ele não tenha ali uma ação trabalhista com pedido de reconhecimento de vínculo, ele tem que contratar como seletista mesmo. E se for contratar tanto como seletista como PJ, que tenha um bom contrato, né? Um bom contrato de prestação de serviço, um bom contrato de empregado. Então, a documentação é importante. Esses protocolos que você mencionou, né, também de
de EPIs, a comprovar as documentações. Sim, essa gestão documental é muito importante. A gestão do controle de jornada, né, para se evitar ações com pedido de horas extras, intervalo entre a jornada, aplicação de penalidades. Então, esse cuidado de aplicar a penalidade certa, né, no momento certo, porque tem gente também que acontece muito assim, ele fez isso há 5 dias atrás, eu já estou sabendo, e agora que eu vou aplicar. Então, existe o perdão tácito ali, se você não faz de forma imediata. Então, tem todo esse rito que tem que ser seguido, e a gente vê muito aí pedidos de reversão, de justa causa, ou de pedido de devolução do desconto por uma suspensão mal aplicada. Eu até julgaria que também um cuidado que é necessário, que aí não é essa questão documental, mas sempre que tiver uma dúvida, igual você falou em alguma das nossas perguntas, que nenhuma dúvida é simples. Não é boba, não é boba, né? Boba. Ela realmente pode, lá na frente, fazer uma diferença e tanta. Uma diferença enorme. Então, pegar o telefone, né? Como você falou, e ter o advogado para chamar de seu. Sim, para fazer esse questionamento. E as coisas têm que se resolver de forma imediata. Então, como eu falei, se eu não aplico uma penalidade ali no momento, então falar com o seu advogado, olha, aconteceu isso, o que eu faço? Ter todo esse cuidado. O regulamento interno, as políticas internas são importantíssimas, né, para criar ali um ambiente mais seguro, mais transparente, do que colocar limites, né, para o empregado, o que eu posso, até onde eu posso ir, quais são os meus direitos e quais são os meus deveres bem estabelecidos. Exato. E caminhando aqui para o final, Sabrina, a gente viu que essa parte de gestão de pessoas não é um bicho de 7 cabeças, mas que realmente necessita desse olhar atento e cuidadoso, assim como as outras áreas, né, desse cuidado de segurança jurídica, que aí entra tanto a parte trabalhista, como a documentação médica, a nossa parte tributária. E eu queria que você desse um resumo, uma mensagem final a respeito desses cuidados com a gestão de pessoas, nesses termos trabalhistas, uma mensagem final, assim, de cuidado. Então, a mensagem que eu trago é que, assim, existe, né, todo mundo fala assim, qualquer um que entra na justiça leva alguma coisa. Não é bem assim, quando você faz esse trabalho preventivo, quando você tem esse cuidado, né, com o seu ambiente laboral, esse olhar atento, essa gestão de pessoas, essa gestão documental, é possível sim que as decisões sejam favoráveis, a gente vivencia isso, e que, como você falou lá atrás, essa economia às vezes, né, uma falsa economia no consultivo, no preventivo, pode custar muito caro lá na frente, né? As condenações são pesadas, na Justiça do Trabalho, a gente sabe... Pesadas e imediatas, né? Corre-se tudo muito rápido. A gente tem ali, às vezes, ações distribuídas hoje, com audiência marcada para daqui 15 dias ou até menos, né? E no tribunal também, muito rápido. A não ser que chegue no TST, mas são poucas as ações que chegam até lá. E as verbas trabalhistas têm caráter alimentar. Exatamente. Então, é muito difícil você fugir, né, do pagamento de uma condenação. E não é isso que você espera, né? Se espera um crescimento sustentável. E é possível que esse crescimento seja sustentável. Através de um trabalho sólido, seguro. Sim, você pode deitar a cabeça e dormir tranquilo, né? Falar assim, não, tá tudo organizado, meus documentos estão organizados. Então, essa é a mensagem que eu trago. Ótimo, é um investimento que realmente tem bons frutos, né? Excelentes frutos. Maravilha, queridos! Quero agradecer a você que esteve aqui conosco. Compartilhe esse conteúdo se você acha que tem outros colegas que precisam saber dessa temática que tratamos aqui com a doutora Sabrina. Quero te agradecer muito por esse momento, por essa troca. Foi riquíssimo. E quero convidar todos vocês a se inscreverem aqui no nosso canal e compartilhar esse conteúdo, porque sempre vai ter aqui outras tantas matérias que são presentes no seu cotidiano. Vamos brindar, Sabrina? Saúde! Saúde!